Olá, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre a história da engenharia, tá? Primeiro ponto, a gente vai ver da onde vem o nome engenharia, né? Então, a origem é latim da palavra engenho, que significa caráter inato, talento, inteligência, tá? E também do francês ingénieur, que em português significa engenheiro, tá? Isso é um francês antigo. E também na época da Revolução Industrial na Inglaterra foi usado o nome engineer, né? E esse termo engineer na época da Revolução Industrial era para quem consertava as máquinas, né? Trabalhava com a máquina a vapor e tal, depois a parte mecânica, tá? Então na França os engenheiros eles trabalhavam muito com a parte da engenharia militar. Aí já na Revolução Industrial passaram a trabalhar na indústria, né? Aí receberam o nome de engenheiros. Tá? A engenharia ela pode ser definida como a arte de fazer engenhos ou ainda de resolver problemas. A engenharia, tá? Ela era uma atividade baseada nos conhecimentos. Tá? Então, antigamente, por exemplo, a história de Jesus. Jesus foi carpinteiro porque seu pai era carpinteiro. Então, José ensinou Jesus o ofício dele, né? Como se fosse é disso que eu estou falando, a atividade baseada no conhecimento, tá? Então, atividades baseadas em manuseio, né? de ferramentas, a invenção e a produção de engenhos. Por exemplo, aqui a gente tem um exemplo de uma catapulta, tá? E aí, isso daqui era para lançamento de pedras, usado muito no período de guerra, né? De invasões e tal. Os marcos históricos, né? A gente tem os seguintes marcos históricos assim relacionados com a engenharia, tá? Na engenharia medieval era marcado pelo aprendizado artesanal, conduzido pelas corporações que tinham um ofício, né? O ofício de ser carpinteiro, né? E assim por diante, por exemplo. E a engenharia renascentista era alimentada pelas descobertas dos grandes, né, nomes aí da física, né? Eram filósofos físicos e matemáticos, né? A classificação do engenheiro era essa. Não tinha o nome assim engenheiro, mas era filósofo físico e matemático. Por exemplo, Galileu, né? O Da Vinci, o Newton e assim por diante. As primeiras escolas de engenharia, né? Até 1747, quando foi criada na França a primeira escola do mundo a oferecer o título de engenheiro, tá? E aí esse engenheiro ele era baseado na profissão da indústria, né? Eu trabalhava na parte das mecânicas das máquinas, né? Somente na indústria. Aí, já no Brasil, os primeiros registros de ofício, né, é desde o período colonial, tá? Tem assim ofícios de mecânica, tá? E aí, por que do período colonial, né? Foi quando os portugueses chegaram e trouxeram uma infraestrutura, né? Precisava de uma infraestrutura para construir, né? Construir a base, né? Os engenhos e assim por diante, tá? Construir os abrigos, as casas e tal. Então, eram os ofícios de engenheiro aí também, né? Chegaram também os jesuítas, né? Aí os padres da Companhia de Jesus. Aí eles vieram com ofício de pedreiro, ferreiro, torneiro, carpinteiro, né? E até a parte da construção naval. Então, aqui foi o período que surgiram os primeiros engenhos. A partir daqui eu vou falar de alguns atos marcantes da ciência e tecnologia, por exemplo, a roda, que permitiu o transporte em maiores distâncias, né, de cargas, de pessoas, né? E aí foi uma revolução, né? Aqui nessas figuras a gente tem alguns exemplos, né? A roda com pedra, depois madeira, aí foi sofisticando e hoje a gente tem até os pneus que são utilizados nos veículos automotores. Aquedutos aqui. Então a história do aqueduto aqui são os arcos da Lapa, lá no Rio de Janeiro. Então aqui por cima
que acontecia? O objetivo desse arquiduto era levar a água de uma região para outra. Então a água passava aqui por cima, tinha um canal, uma valinha, por onde a água era transportada. Então vamos dizer que eu tenho uma região mais alta que não tem água. Então alimentava a água aqui e aqui fazer com que a água chegasse numa região onde não tinha possibilidade de chegar, né? Então a ideia do saneamento aí, né? Templos e catedrais também são outros marcos históricos importantes, tá? O que acontece? Aí é o seguinte, o templo, ele representa o poder divino, né? O templo cristão, por exemplo, e aí existem vários templos, mas aí nas catedrais que eram feitas reuniões sociais, era o espaço até de política, né? De economia para discussão, né? Da sociedade da época, tá? Bem, outro foi os moinhos, né? Então, utilizava a força do vento da água mesmo, né? E esse engenho servia para poupar a força humana, o esforço humano na moagem de grãos, tá? E aí facilitava o trabalho, né, das pessoas da época. A outra que as embarcações, assim, os instrumentos de navegação, a tecnologia de fabricação dos barcos, né, das embarcações favoreceram a exploração de novas terras e tal, tá? O comércio pelo mar, né? Comércio marítimo. Depois surgiu a máquina a vapor, que foi inventada no século XVII, tá? E o objetivo era retirar a água da mina. O pessoal estava explorando as minas lá e aí auxiliava nisso, mas aí começou a ser usado na indústria, né? Então o que alavancou a Revolução Industrial foi a máquina a vapor, depois foi usada na transporte de mercadorias, né, por ferrovias, tá? E aí um outro ponto importante foi o motor de combustão interna, né? Aí através da reação química da queima do combustível, né, produz um esforço mecânico, né, que é usado hoje nos automóveis, nos aviões, nos navios, né, barcos e navios e assim por diante. Então, isso aí foi um grande avanço também, né, a invenção do motor a combustão. Tá. O outro item aqui é o computador, né, que hoje a gente está usando aí computador para quase tudo. Vocês estão utilizando, acessando essa aula através de um computador. E o computador, ele tem diversas aplicações. A gente tem o computador nas residências, né? Na automação residencial e na residência a gente tem um monte de coisa que precisa de processamento, né? Desde ar-condicionado, máquinas de lavar, os pontos de acesso de TV, sistema de processamento de segurança com câmera, tem celular, computadores, né? Pode ter cafeteira, geladeira, tem sistemas microprocessados, né? Microcontrolados ou microprocessados. Na indústria nem se fala, né? A automação industrial, toda ela baseada com um sistema de computadores. Então, bem, no Brasil, a engenharia no Brasil, ela iniciou em 1792, né? Assim, o título de engenheiro, né? Com a fundação da Real Academia de Artilharia e Fortificação e Desenho, né? Então era uma academia militar, que hoje é chamada de IME, né? É uma academia bem famosa, né? O IME, que fica no Rio de Janeiro, tá? E a segunda escola de engenharia que surgiu no Brasil foi a Escola de Minas e Metalurgia, em Ouro Preto, lá em Minas Gerais, né? Por conta da exploração das minas, evidentemente, em 1874, tá? Bem, um bom tempo depois. Já aqui em 1858, a Escola Central ela deu origem à atual Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tá? Então a UFRJ lá no Rio de Janeiro, né, surgiu a partir da Escola Central e aí virou a Politécnica, que tem hoje lá os cursos de engenharia, tá? Em 1962, já dando um salto aí, já tinha mais de 110 cursos na área de engenharia, tá?
Alguns marcos históricos no Brasil que influenciaram até o desenvolvimento da engenharia. Em 1870, a produção do café estava no auge, né? Aí, um grande fluxo de moeda estrangeira, e aí isso possibilitou também grandes obras de engenharia, como a construção de ferrovias para escoamento da produção, né? Depois, os filhos dos barões do café, muitas vezes estudavam na Europa, e aí quando voltavam para o Brasil, eles queriam aquele clima de Europa aqui, e aí isso favoreceu a arquitetura da época, né? Que a gente tem hoje, inclusive, alguns pontos dessa época ainda, alguns pontos arquitetônicos dessa época. Então eles traziam e montavam aqui toda a infraestrutura. Por exemplo, aqui em Belém do Pará a gente tem o mercado de peixe e o mercado de carne, né? Continuando, em 1900 começou a soberania dos engenheiros, né? Com a fundação do Clube de Engenharia, e aí começou a ter uma visão social muito mais forte, né? E aí os engenheiros começaram a ocupar cargos de destaque, né? Inclusive na administração pública, né? A gente já teve aí muitos engenheiros. Hoje é comum, né? Tem engenheiro no poder, né? Muitos engenheiros aí com funções de governador, deputado, assim por diante. Então, a partir de 1930, nos anos 30, vieram a troca da matriz econômica do Brasil, que era só de extrativista, né? E passou a trabalhar com a industrialização. Então, a partir daí criou a Companhia Siderúrgica Nacional em 1941, a Companhia Vale do Rio Doce, e depois veio a Petrobras, né? Em 1933 foi regulamentada a profissão de engenheiro aqui no Brasil. Aí as modalidades da época eram engenheiro agrônomo, engenheiro civil, engenheiro de minas, eletricista, industrial e mecânico. Aí vem 1960, o crescimento e estagnação. A partir daí, né? Esse período aí teve a ditadura militar, até o período de redemocratização e abertura econômica. Um slogan no Brasil que é assim: Brasil, país do futuro, né? Então os engenheiros de novo tinham oportunidade nas grandes empresas, como eu falei, na Companhia Vale do Rio Doce, Petrobras, Companhia Siderúrgica Nacional, nos cargos públicos estatais, como eu já falei. Isso aí ficou cada vez mais forte, né? No início da década de 70, aí veio a crise do petróleo internacional, o preço dos barris, né, despencou e tal. Aí o Brasil sofreu um forte impacto econômico e aí entrou numa recessão. E em 1980, um cenário de escassez de combustível novamente e a superinflação. Aí foi chamado de década perdida. Então foi muito complicado. Nessa época faltava leite, faltava carne, e aí era fila do leite, fila da carne, tá? Então foi um período muito complicado para o Brasil. 1990 foi o período da globalização, né? Qualidade e sustentabilidade. Aí o que significa, né? Isso. Então é um período marcado por grandes avanços na consolidação da democracia e na abertura do mercado para o mundo, né? Negócios com outros países, aí foi ficando cada vez mais forte. Aí surgiu a parte da tecnologia, a parte de telecomunicações, os transportes, né? Que aproximavam os indivíduos e tal, transporte aéreo, o aumento de acesso à educação, mais pessoas tendo acesso. Aí o setor de serviço foi muito impulsionado, né? Serviços que a gente utiliza hoje, aí, em especial a área de tecnologia, né? Aí veio a modernização e a questão de riscos ambientais. Então, com o grande surgimento de fábricas, a poluição do ar, a poluição dos rios, né? Poluição do solo. E aí veio o problema da questão ambiental, como conseguir manter o desenvolvimento, né, sem degradar muito o meio ambiente, né? Aí, que hoje a gente sofre impacto através das mudanças climáticas. E por fim, a partir de 2010, o engenheiro e o futuro da engenharia, né? O que a gente pode ver? A história de engenharia do Brasil se estende por mais de um século, refletindo as transformações econômicas e sociais do país, que foi o que eu vim falando aí, né? A estagnação econômica, o processo de globalização, aí a evolução do país anda junto com a evolução da engenharia, desde as primeiras escolas militares.
né? Os profissionais desenvolveram soluções adequadas dentro do contexto que vivem. Então, por exemplo, na região amazônica, como é que funciona o sistema móvel celular? Será que é igual à região urbana da cidade de São Paulo? Né? Aqui a gente tem a questão do clima que é diferente, a vegetação completamente diferente. Então foram feitos estudos para adequação, né? Será que eu consigo transmitir a que distância, né? Em visada direta de uma antena para outra, tipo de coisa. E tudo tem que ser adaptado, né? Equipe de vários países trabalham juntos, geralmente, né? Para ter uma sinergia. Então, por exemplo, a participação de projetos, de desenvolvimento de novas soluções, né? De pessoas de mundo todo. Isso é muito comum, né? Então, esses marcos históricos que eu falei, né? A gente vê que o mundo vai evoluindo, o Brasil vai evoluindo e a engenharia vai evoluindo junto, né? Eu mostrei lá que as primeiras engenharias, né? Só tinha engenharia elétrica, por exemplo, não tinha engenharia eletrônica, mecatrônica, telecomunicações, e depois teve que ser derivado para várias engenharias, né? Porque foram surgindo cada vez mais necessidade, conteúdos, desenvolvimento tecnológico. E aí não dava para um engenheiro eletricista abraçar todas as áreas de engenharia, e foi dividido em várias, né? Com um exemplo, a área de telecomunicações. Então a gente fica aqui por essa aula, até a próxima.